Olá, muito boa noite para todo mundo. No romper do dia, o sol nascente por detrás da movaria distante alumiou num instante a boiada e os viajantes. Já na chegada da freguesia, onde a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV estava sendo esperada com ansiedade para contar as novidades trazidas dali da boiadeira. O que vai ser começado agora, sem mais demora, com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. O USDA, que vem a ser o equivalente ao Ministério da Agricultura no governo dos Estados Unidos, divulgou no final do mês passado um novo relatório a respeito do que é que deve acontecer no mercado mundial de carne bovina nos próximos 10 anos. E a conclusão dos técnicos lá da Norte América foi de que o Brasil não só vai continuar sendo o ponteiro e dono desse terreiro, como também deve aumentar substanciosamente a sua participação. De acordo com o papelório que foi distribuído na praça, os embarques dos principais países fornecedores do produto devem passar das 11 milhões e 700 mil toneladas em equivalente carcaça, que foram exportadas agora em 2023, para 13 milhões e meio de toneladas no ano de 2033, com um aumento de 15% dentro do período considerado. Se isso for mesmo confirmado, de 1.757.000 toneladas a mais que estarão sendo negociadas no mundo inteiro, nada menos que 1.076.000 toneladas sairão aqui dos pastos e confinamentos brasileiros, o que quer dizer que a gente deve responder por 61% do crescimento esperado para o mercado internacional. Repare então, a amiga pecuarista, que conforme o estudo dos especialistas lá do gigante nortista, a participação brasileira nas exportações globais, que hoje é de 23,4% do total, passaria para 28,3%, com um engordamento de quase 5%, né? Já na outra mão de direção desta mesma estrada, e sem ser surpresa para ninguém, quem deve comandar o aumento da demanda serão os países da Ásia, logicamente com a China na frente, né? Aí, aproveitando a ocasião desta nova previsão, a gente pega aqui para destrinchar o balanço mais recente da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, e ver como é que está a situação presente, né? E o que está escrito lá é que nos 2 primeiros meses deste 2024, os embarques totais de carne bovina daqui para a China, incluindo aí o produto in natura e o industrializado, somaram 194.135 toneladas, com um aumento de 12% em relação ao período correspondente do ano passado. E Hong Kong, que entra separado nesta conta da SECEX, comprou, no mesmo espaço de tempo considerado, mais 21.013 toneladas, com uma alta de 50,5% na mesma comparação. Pois então, pelo andar do carretão, não vai ser nada difícil para o setor exportador brasileiro cumprir mais esta previsão, né? O amigo e a amiga que se dedicam a esta nossa atividade sabem bem que no serviço de garantia, produção de capim da melhor qualidade na propriedade para mantença e engorda do mestiço, toda hora parece uma dificuldade nova para ser vencida, né? Pois então, caso ela persista sem solução conhecida, para que esta consumição seja resolvida, a gente pode ajudar, pondo à vossa disposição um especialista no assunto, aqui na nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, analista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o tema do programa de hoje é uma ideia muito simples para fornecer água de qualidade para a boiada. Confira. Olá, amigos, Wagner Pires, de olho no campo. Eu continuo aqui na Fazenda Saúde, no MT. E olha, um dos grandes problemas dessa fazenda é água, é divisão e água. Água é caro para às vezes a gente puxar, está muito longe. Olha o que a fazenda fez, uma coisa simples, prática. Furou um poço, olha ali, furou um poço com 11 metros e brotou água. Mas como é que eu vou puxar a água? Porque aqui eu não tenho energia. Uma placa solar
e uma bombinha puxando a água aqui. E aqui está dando 13 mil litros de água por dia. Um poço prático, não é um poço artesiano, tá? Mas é um poço que dá uma excelente qualidade, ele também não baixa. Barato. E econômico, uma medida barata para o pecuarista. E ó, isso aqui vai resolver o lote que vai se colocar aqui tranquilamente. Então, pecuarista, vamos buscar medidas mais simples. E isso aqui, essa qualidade de água, ela é muito melhor do que um açude, do que uma cisterna, do que um barreirão que às vezes faz. O gado vai lá dentro, estruma, urina e tem uma qualidade de água muito pior. Água é alimento. Agora, a gente tem que fazer água barato, de forma barata, para a gente ter um bom resultado. Tá bom? Grande abraço e continue nos acompanhando. Tendo uma bezerrada nova para curar e dar assistência, a nossa turma trabalhou com muita competência e já levou de vencida a primeira terça parte da empreitada que estava combinada antes mesmo da hora que tinha sido estabelecida. Sendo assim, a gente vai fazer agora uma parada ligeira nesta lida curadeira, retomando o serviço com mestiço em instantes. Aguarde. Com a segunda terça parte do mês já vencida no calendário e o salário do trabalhador brasileiro tendo chegado ao fim antes um pouco do que era o esperado, já faz uns dias que o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento por falta de movimento. Enquanto isso, na nossa praça boiadeira, a pressão derrubadeira em cima do valor da arroba continua forte, mas, pelo menos por enquanto, o pecuarista está resistindo e conseguindo escorar esta ventania baixista que está chacoalhando a cotação da nossa mercadoria. A questão é que, com o fim do verão e com o gado engordado no capim já chegado no ponto de ser apresentado ao mercado, nem todo mundo vai conseguir continuar segurando a boiada na invernada, né? Pois então, para saber o que é que deve acontecer daqui para frente, a gente vai ter a satisfação de prosear novamente aqui na nossa entrevista do dia com a médica veterinária e zootecnista Ana Paula Oliveira, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Ana Paula. Obrigado por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E eu faço questão de dizer e repetir sempre que a sua presença aqui é extraordinariamente importante para ajudar a gente a entender os enleios e devorteios do mercado, viu? Boa noite, Ana. Olá, Sidney, boa noite. Que bom, é sempre muito bom poder estar aqui conversando com vocês, trocando essas informações. E vamos lá. Vamos em frente, então. Ô, Ana, o consumidor já estava meio alongado aí do mercado, né? Desde o começo do mês. E agora que o dinheiro do trabalhador já criou asas e foi embora, o que é que vai acontecer com a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, hein? Nessa segunda semana de março, nós já começamos a ver uma redução no consumo, um escoamento já um pouquinho mais enfraquecido. E agora, nesse início dessa segunda quinzena, isso se sucedeu, né? Então, nós estamos observando um escoamento um pouquinho mais enfraquecido, além do esperado para o momento, o que tem refletido nos preços, tanto pelo varejo como o mercado atacadista. Ana, a gente tem uma ideia aí do tamanho do estoque de carne que o frigorífico tem hoje guardado na câmara fria? Bom, pensando no aumento da oferta de boiadas, né, para abate que nós estamos observando já aí desde meados de fevereiro, principalmente agora, e com esse baixo escoamento, né, dentro do mercado interno, os estoques começaram a se aumentar. E nós já estamos vendo algumas negociações no mercado atacadista um pouco mais truncadas, justamente por conta disso. A gente precisa entender que existe uma cadeia de produção que existe, desde que a gente começa no mercado atacadista de carne com osso, um mercado atacadista de carne sem osso, até nós chegarmos no varejo, nos supermercados e açougues. Então, são estoques aí que começaram a se preencher e tem dificultado um pouquinho as negociações. É muito interessante a gente entender essa sequência, né? Que você está falando aí, carne com osso, carne sem osso, varejo, né? Então, aí o mercado de carne com osso, no atacado, começou nessa semana a querer embicar no rumo de descida da ladeira aqui na Praça Paulista, né? O que já vinha acontecendo aí com o setor varejista de carne sem osso, né? O que é que isso quer dizer, Ana?
Primeiramente, o aumento da oferta de boiadas, né? Estamos abatendo bastante fêmeas, isso acaba sobrecarregando um pouquinho com relação à demanda e esse enfraquecimento na ponta compradora pelo varejo. Principalmente, a gente tem acompanhado com relação às exportações, volumes recordes, bastante importante, até essa terceira semana de março, nós estamos vendo em relação a volume, 40% de crescimento na exportação comparado ao mesmo período em 2023. E o que isso quer dizer para a gente? Que nós estamos exportando bem, bastante, mas o nosso maior consumo está dentro do mercado interno. Nós aí estamos acompanhando um crescimento mais ou menos do que nós abatemos, do que nós produzimos aqui, 24% vai para o exterior. E um crescimento com relação a isso ao em torno de 27%, mas a grande maioria fica aqui dentro desse mercado. E com esse consumo enfraquecido, isso acaba refletindo bastante. Eu ia te perguntar isso mais para frente, né? Mas já vou adiantar. Está acontecendo alguma grande revolução aí no setor exportador de carne bovina no Brasil, Ana? Revolução, acredito que não. Já faz algumas décadas que nós estamos acompanhando uma diminuição no rebanho americano, né? E isso acaba refletindo, já que ele era um dos grandes exportadores de carne bovina. E o Brasil vem alcançando, aproveitando melhor as oportunidades e crescendo nesse mercado, né? Ô, Ana, depois dessa balaiada de habilitações aí de novos frigoríficos para exportar para a China, né? O que é que deve acontecer com o preço daquele boi criado dentro do figurino exigido pelo comprador chinês? Num primeiro momento, nós estamos observando, principalmente na região do Mato Grosso, no qual nós vemos maior número de habilitações de plantas, um leve aumento, mas isso não deve se sustentar. Isso é mais para atender esse volume inicial, mas no longo tempo, isso não vai conseguir se sustentar, né, como eu disse. Então, vamos continuar num cenário pressionado, já que a oferta vem sido crescente. Ô, Ana, agora, com tudo isso que a gente tem visto aí de crescimento nas exportações, né, brasileiras de carne bovina, por que é que o preço do produto brasileiro lá no estrangeiro continua empacado e até recuando aí seguidamente? Bom, nós estamos acompanhando nessa terceira semana de março uma retração em relação ao faturamento mais ou menos de 6,5%, né? Já não é uma diferença tão grande como nós acompanhamos anteriormente, mas nós temos uma arroba bem pressionada no mercado interno na hora de se pagar, de fazer a negociação. Isso influencia bastante. O nosso principal comprador é a China, não é um mercado que costuma pagar mais por essa carne, então isso influencia bastante com relação ao faturamento. Mas a gente pode até observar uma melhora aí um pouquinho mais para frente, levando em consideração que o dólar começou a subir. Então esse câmbio influencia, já que as negociações são feitas no dólar, né? Ana, voltando agora aqui para o nosso próprio terreiro, né? Apesar da pressão baixista que está sendo feita pelo comprador em cima da cotação da arroba, a nossa praça boiadeira não está despinguelada na descida da ribanceira, né? Por quê, hein? Bom, nós estamos acompanhando, pelo menos na região central, o clima favoreceu durante um tempo aí com relação às chuvas, uma boa oferta de pastagens, e aí o pecuarista está conseguindo segurar um pouquinho mais desse gado e não demandar tudo para escoamento, para abate, para descarte. Então isso tem favorecido um pouquinho essa relação. O que é que vai acontecer daqui para frente com a oferta de gado terminado aqui no nosso mercado nacional? Bom, o mercado vai seguir pressionado por esse tempo, principalmente que nós estamos num período que já historicamente nós temos uma oferta maior, que nós temos as entradas das fêmeas para abate, né, que nós já estamos acompanhando desde meados de fevereiro, mas agora em março, pensando de uma maneira geral, em Brasil Central, a estação de monta está se finalizando. Então, essas vacas que não emprenharam nessa estação de montas ou que vieram perder gestação, que não vão seguir dentro da propriedade, vão ser descartadas para o mercado. Então, isso vai continuar a seguir influenciando bastante os preços ainda nesse prazo aí. Juntando essa oferta maior de vacas, né, com a oferta, o crescimento natural aí da oferta por conta da entrada da safra de capim, a gente deve ter medo aí de uma enchente de boiada terminada aí nas próximas semanas e nos próximos meses, Ana? Nas próximas semanas pode acontecer sim, Sidney, isso não está descartado, vamos observar. Pensando nos próximos meses, acredito que não, acho que nós vamos seguir
mais ou menos no patamar que vem sendo observado já agora. Tá certo. Ana, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no nosso programa, viu? A gente sempre conta com vocês aí da Scott para ajudar a gente a entender aí os enleios e devorteios do mercado, como eu te falei na abertura da entrevista, e vamos tocando adiante, né? Obrigado, viu, Ana? Grande abraço para você, dá um abraço em toda a turma da Scott aí, até a próxima. Obrigada, Sidney, boa noite e até mais. Até. Logo ali adiante daquela perobeira gigante, a estrada boiadeira embica numa pirambeira e mesmo sendo a nossa tropa preparada e sacudida, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para não forçar a muladeira na subida. E quando o serviço for retomado, o nosso tempo será ocupado com a discussão da situação atual do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o consumidor brasileiro vasqueiro e retirado do mercado por motivo financeiro e religioso, o carretão continua querendo pegar um trieiro enganoso, mas o pecuarista parou de vender o gado e está conseguindo rebater a pressão baixista em cima da cotação. É um instantezinho só e a gente já volta, aguarde. A negociada de boiada é como se fosse uma estrada que parece plana, mas que geralmente engana o vivente e antes de ser vencida tem de passar por descidas e subidas. E para não dar um passo errado, nem levar algum escorregão no mercado, o mais aconselhado é o caboclo ficar sempre muito bem informado do que está sendo falado a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. E lá vai o ano correndo ligeiro, feito o velho trem da Leopoldina, cumprindo sua sina, apitando na curva, varando a madrugada, assustando a boiada nas campinas e na chapada, batendo a ferragem e levando de passageiros nesta viagem os companheiros e companheiras boiadeiros que vão chacoalhando e se segurando no banco para aguentar o tranco. E com o tempo correndo atrás dessa Maria Fumaça, querendo fazer trapaça no mercado pecuário, no calendário o mês já está entrado e andado na sua parte derradeira, mas na praça a cotação ainda não embicou de vez na descida da ribanceira. De qualquer maneira, isso não quer dizer que a amiga fazendeira que está aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação, não tenha nenhum motivo de preocupação a respeito do jeito que o vento vai bater no eito daqui para frente. A primeira questão é que, com o fim do verão, que foi na madrugada desta quarta-feira, dia 20, né? Agora já não demora mais quase nada para o gado engordado no capim começar a chegar em maiores quantidades. E, logicamente, que o comprador está esperando esta hora ansiosamente, com o facão derriçador de preço na mão, ainda mais afiado, né? Enquanto isso, o plano do sujeito é de ir enrolando a situação, comprando aqui e ali só lotes pequenos e pulando o dia de serviço, ao mesmo tempo em que o patrão dele, que é o dono do frigorífico, vai manobrando a programação com folgas alternadas para os empregados e com abates falhados, querendo assim dar demonstração de força na negociação. Por outro lado, é verdade verdadeira mesmo que a indústria ainda tem um bom estoque de mercadoria guardado nas suas câmaras frias, numa quantidade perfeitamente suficiente para atender a sua freguesia. Aliás, como já é da sabedência geral, a parte principal da explicação para o atual empacamento do carretão é a inapetência da população, por dois motivos, sendo que o primeiro é, mais uma vez, o apertamento financeiro do consumidor brasileiro, uma situação que se repete sempre no trecho derradeiro de todo mês, né? E só melhora na hora em que o trabalhador recebe o pagamento do próximo salário. E a segunda questão é o período final da Quaresma e a breve chegada da Semana Santa, que, de acordo com a tradição religiosa, recomenda aos crentes jejum de carne, reflexão e oração. Aí, com esta desconjuminação pela frente, mas tendo disposição de sobra para enfrentar a pressão baixista, o pecuarista passou o cadeado na porteira e agora, enquanto ele espera para ver se o preço melhora, a boiada está lá na invernada, pastando sossegada e faceira. Passando o traço e fechando esta conta, no resumo do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões consultadas rotineiramente em todo o Brasil. E, de novo, a balança ficou bem equilibrada, com a arroba caindo em 2 destas praças consideradas, mas subindo nas outras 2. Pois então, começando a recitação da lista pelas piores notícias, que é para deixar as melhores para o final, a gente registra que no Espírito Santo a derriçada foi geral, com o boi descendo para R$ 205 e a vaca para R$ 190, a prazo e ainda para descontar o fundo rural.
No sul do Tocantins, o macho foi rebaixado para R$ 202. Já em Redenção do Pará, o mercado foi para o outro lado, com o boi aumentando para R$ 207. No Acre, a fêmea reagiu e subiu, mas assim mesmo ainda está valendo só a mixaria de R$ 180. Na roda do meu ranchinho não existe passarinho que canta triste, mas se eu passo a mão no pinho para tocar a moda chorosa, até o canto recortado do canarinho deixa meu coração apertado. E o descambamento do sol na serrania, do mesmo jeito, me desperta no peito sentimentos de monotonia ou de alegria, porque a natureza tem sempre a mesma beleza, só o meu pensamento que muda conforme o lado que eu sou levado pelo vento. Quem tem poesia no coração, se for correr chão no sertão, vai se arregalar de tanta fonte de inspiração, nas planuras onde a vista some no horizonte, nos riachos que descem os montes formando cachoeiras e serpenteando nos pés de serra, nos bichos de pelo e de pena na terra e nas alturas da mataria. E da nossa gente brasileira, né, das curtelas e das freguesias, que a todos recebe com a mesma alegria. Pois foi olhando, assuntando, escutando, aprendendo e me emocionando com tudo isso que eu escrevi, mais de 800 dessas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento da nossa função, que hoje estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém ainda não sabia e agora ficou querendo saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, pode perguntar diretamente para mim, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymagico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E na esperança de que o companheiro tenha ficado satisfeito com o serviço que foi feito, a gente anuncia a retirada e já vai pondo o mestiço de novo na estrada, deixando combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.